Reflexão da liturgia da palavra do terceiro domingo da Páscoa. Continuamos nossa reflexão acerca das constantes e insistentes aparições de Jesus ressuscitado entre os discípulos, como prova da sua ressurreição, para que eles acreditassem e seguissem a missão, e para que nós acreditemos e sigamos firme na missão de testemunhá-lo com palavras e ações. Neste terceiro domingo da Páscoa temos a terceira aparição de Jesus. E aqui ele aparece como um pedinte à beira do mar da Galileia, perguntando se os discípulos tinham algo para comer. Esse dado nos provoca a enxergar Cristo crucificado e ressuscitado nos nossos irmãos que sofrem, sobretudo naqueles que batem à nossa porta e nos abordam pedindo comida. E são tantos, uma multidão, como a que vemos na segunda leitura do livro do Apocalipse. Esses nos mostram que há tanto por fazer, mas que é preciso ter amor no coração, senão não perceberemos Jesus neles, nem faremos nada por eles. O evangelho de hoje é o apêndice do evangelho de São João. Os discípulos, embora abatidos e desanimados pelo ocorrido, decidem ir pescar. Pescar aqui significa missão. Eles decidem que vão continuar a missão, mesmo não tendo certeza da ressurreição. Por um lado, essa iniciativa é boa, pois mostra que ainda havia dentro deles o desejo de que as coisas que Jesus ensinou e fez não acabassem ali com a sua morte. Por outro lado, a atitude de ir pescar, isto é, de ir para a missão sem ter plena certeza da ressurreição, é fracasso na certa, como de fato foi, pois o texto diz que naquela noite eles nada pescaram. A noite aqui tem um significado muito importante. Noite no Evangelho de João significa tempo de escuridão, de incertezas, de medo, ou seja, tudo o que os discípulos estavam vivendo naquele momento após a crucificação de Jesus. Embora muitos preferissem pescar à noite, aqui isso é sinal de uma missão incerta, sem rumo, sem clareza das coisas. Eles estavam, de fato, perdidos e sem perspectivas, mas Deus não os abandonou. Vemos a mão de Deus agindo e colocando um amanhecer na vida deles. Amanhecer significa não apenas o raiar de um novo dia, mas o raiar de um novo tempo, um tempo de esperança, porque o ressuscitado os espera na margem. O Cristo ressuscitado continua a nos esperar na margem da vida e na vida dos marginalizados. E só vamos reconhecê-lo se houver amor e fé no nosso coração, se houver perspectivas. Porém, os discípulos não sabiam que aquele que estava na margem era Jesus. Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem que não, pois de fato não tinham. Esse não ter o que comer mostra a miserabilidade daqueles que não têm Jesus ressuscitado na sua vida, pois estarão sempre de redes e mãos vazias, embora possam até ter celeiros e despensas cheias ou contas volumosas nos bancos. Ao ouvir a resposta negativa, Jesus pede que eles joguem a rede do outro lado, o lado direito, que eles achariam peixe. O evangelista João não coloca a resistência deles em jogar a rede, como fazem os outros evangelistas. Mostra apenas que eles obedecem e que obtêm um bom resultado, pegando tanto peixe que não conseguiam puxar a rede para fora. Temos aqui outro ensinamento importante. Se a nossa missão não está dando certo, se não está sendo fecundo o nosso trabalho pastoral e missionário, é sinal de que estamos jogando a rede do lado errado, ou seja, que estamos tendo procedimentos que não são corretos ou procedimentos que talvez estejam ultrapassados. Enfim, é hora de pensar em mudar de atitude. É hora de rever essas posturas e procedimentos missionários. É o que o Papa Francisco tem proposto com a convocação do Sínodo da Igreja. É o que a Igreja no Brasil vem pedindo, desde o pedido
do Papa João Paulo II para irmos para águas mais profundas e desde a Conferência de Aparecida à Quinta Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho para uma igreja mais missionária, uma igreja de discípulos missionários. E como dizem as atuais diretrizes e nos pedem também, igrejas, comunidades eclesiais missionárias. Por isso, tem se pedido insistentemente a renovação das estruturas de nossas paróquias, pois elas representam, na sua maioria, uma igreja de pessoas que estão jogando a rede do lado errado. Depois de eles obedecerem, eles se surpreendem com o resultado. Foi então que o discípulo que Jesus amava reconheceu que era o Senhor. Mais uma vez, é o discípulo amado que reconhece o Senhor. Ou seja, aquele que ama reconhece por primeiro Cristo ressuscitado. Sem amor, não há possibilidade de reconhecê-lo. Somente o amor faz com que enxerguemos nos sofredores o Cristo que nos interpela, pedindo que tomemos atitudes acertadas. Os pobres e marginalizados são pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos ensinar a percebê-lo e assim mudar nossa postura com relação a Ele, Deus, e com os marginalizados, que muitas vezes ignoramos ou mesmo maltratamos. Diante do reconhecimento de Jesus, Pedro se envergonha. O fato de o evangelista dizer que ele estava nu e que se atirou na água para se esconder significa muito mais que simples timidez ou falta de roupa. Significa uma vergonha teológica por não ter reconhecido o Senhor. Logo ele, a quem Jesus havia confiado tantas responsabilidades, não tinha agido conforme o Mestre lhe ensinou. A atitude de Pedro é também provocadora para nós. Deveríamos sentir vergonha de dizer que somos cristãos quando não procedemos conforme o ensinamento de Jesus. Quando vamos para a missão desanimados e sem esperança, quando insistimos em atitudes que não têm dado certo, quando não reconhecemos no irmão que sofre o Cristo ressuscitado, quando nossos trabalhos missionários ou na igreja são meros formalismos, apenas para cumprir obrigações religiosas ou um calendário de atividades. Jesus faz Pedro ver a sua própria nudez, seu próprio vazio, o nada que ele era sem Jesus na sua vida. Jesus nos faz ver toda a nossa nudez, ou seja, a nossa pobreza sem Ele, a pobreza de nossas ações quando prescindimos de Sua presença, ou seja, nossas vergonhas, nosso proceder errado, nossas fraquezas. Se nos sentirmos provocados com isso, já é um grande passo, pois essa provocação vai nos incomodar e nos mover a fazer algo novo, diferente. Quem ainda não percebeu a sua nudez continuará agindo errado ou ficará acomodado. A igreja não pode se acomodar. Uma igreja de pessoas acomodadas ou conformadas com situações que clamam por mudanças é uma igreja que insiste em jogar a rede do lado errado e, por isso, voltará sempre vazia. O Evangelho mostra também a solidariedade diante da pesca milagrosa. Quando jogamos a rede do lado certo, nossas ações serão fecundas, e ações fecundas geram solidariedade. Os outros discípulos foram à barca, que estava a uns 100 metros da margem, e ajudaram a arrastar a rede com os peixes. Porém, logo que pisaram em terra firme, eles viram peixe na brasa e pão. Ou seja, aquele que havia pedido algo para comer oferecia alimento. Seria estranho se não fosse Jesus, mas aqui está outro ensinamento importante. Jesus oferece alimento a nós. Não somos nós que lhe oferecemos alimento. O alimento que ele oferece é o seu próprio corpo e sangue. Com esse alimento salutar, nunca nos faltará outro alimento, nem a coragem de lançar as redes em águas mais profundas. No entanto, ele pede que partilhemos do nosso alimento. Ele poderia ter oferecido todo o alimento aos discípulos, sem que eles oferecessem do seu alimento. Mas Jesus pediu que eles também trouxessem alguma coisa, alguns peixes que eles acabavam de pescar. Temos aqui
O gesto da partilha, que é outro ensinamento profundo de Jesus, como vemos na passagem da multiplicação dos pães. Sem partilha, não há solidariedade, e sem solidariedade, não se solucionam os problemas deste mundo. A falta de partilha e solidariedade revela a falta de amor, e a falta de amor é sinal da falta de Deus. Quem não ama mostra que não tem Deus no coração e não o perceberá presente na sua vida nem na vida do mundo. Assim, esse gesto de partilha revela a dinâmica do reino de Deus e é o sinal elementar para que a missão do ressuscitado continue na missão dos seus discípulos. Foram tantos os peixes que eles pescaram que mal conseguiam arrastar as redes. Quando obedecemos a Cristo, tudo dá certo e o resultado da missão é fecundo e surpreendente. Lembramos aqui o pedido de Maria nas bodas de Caná. Quando faltou vinho, ela pediu que eles obedecessem a Jesus, que tudo daria certo e não lhe faltaria vinho. De fato, isso aconteceu. A água se transformou em vinho, o melhor vinho. Assim acontece quando obedecemos às ordens de Deus, seus mandamentos, sua palavra. O resultado é surpreendente, mesmo que estejamos vivendo momentos de aridez em nossa vida. Depois disso, Jesus pediu que eles comessem. Eles sabiam que era Jesus, mas não se atreviam a perguntar quem era ele. Quando acreditamos em Jesus na Eucaristia e na nossa vida, não precisamos ficar perguntando, questionando sobre ele, basta comungar com ele e viver a nossa fé. Quem questiona sobre Deus mostra que não tem fé. Nessa terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, ele repete o gesto eucarístico, toma o pão e distribui para eles, e faz a mesma coisa com o peixe. Ou seja, esse gesto recorda quando ele tomou o pão, deu aos seus discípulos, fez a mesma coisa com o cálice e depois disse: "Fazei isso em memória de mim." Gesto que nós repetimos em cada Eucaristia, gesto que não deve ser apenas uma mera recordação, mas uma memória teológica, ou seja, um compromisso com ele. A partir de então, os discípulos reafirmaram seu compromisso com Cristo, fundamentado no amor. Jesus pergunta insistentemente a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros?" Pedro responde que sim, mas diante da insistência parece se aborrecer. Jesus insiste com Pedro por vários motivos, dentre eles porque Pedro teria demonstrado fraqueza na fé e no amor, porque a responsabilidade confiada a Pedro era muito grande e Jesus precisava saber se estava confiando algo tão importante a alguém que o amava de fato. Também mostra que sem amor não é possível ser igreja e vivermos uma vida de partilha e solidariedade. E também porque Pedro iria enfrentar muitas dificuldades, como vemos nas primeiras leituras de hoje, mas, sobretudo, pelo tipo de morte que Pedro iria ter em consequência dessa missão de amor. Jesus continua se aproximando de nós todos os dias, no labor de nossa vida, e perguntando se nós o amamos. Se a nossa resposta for afirmativa, ele confia a nós responsabilidades como confiou a Pedro. Depois de ter certeza de que Pedro o amava, ele pediu que ele apacentasse suas ovelhas, ou seja, que cuidasse dos seus, que fizesse da igreja que nascia a partir dele uma igreja de compromisso fraterno, de cuidado de uns para com os outros. Assim, a igreja que nasce alicerçada em Pedro, isto é, nos apóstolos, é uma igreja que deve apacentar o rebanho de Cristo, procurar as ovelhas perdidas e carregá-las nos ombros, uma igreja compromissada com a vida. Estamos agindo dessa maneira? Vale a pena pensar sobre isso nesse domingo. Essa é a árdua missão da igreja, a nossa missão como discípulo missionário de Jesus Cristo, como vemos na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Nessa leitura, vemos as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos e discípulos, vemos também o Cristo ressuscitado entre eles, dando-lhes a força necessária para não desanimarem, não desistirem e continuarem jogando as redes, mesmo que o mar esteja tempestuoso ou cheio de obstáculos. A coragem dos apóstolos mostra a certeza na ressurreição. A nossa coragem vai também mostrar que cremos no ressuscitado entre nós, mesmo que sejamos perseguidos, caluniados, açoitados ou mortos, não vamos desistir.
A missão de Jesus não pode parar porque há obstáculos ou porque há quem não queira que o reino aconteça. Há em nossa volta o clamor de milhões e milhões, como mostra a segunda leitura do livro do Apocalipse. E não podemos calar a nossa voz. O Cordeiro imolado por nós é digno de receber poder, louvores e glórias, e isso se concretizará se nós formos testemunhas fiéis dos seus ensinamentos. Enfim, que saibamos perceber o ressuscitado presente entre nós, nos ensinando o caminho certo, o procedimento correto e a maneira mais acertada na missão. Tudo isso vai acontecer se tivermos amor no coração. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.